Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula prática da semana Vida Saudável Organizada. Aqui hoje comigo, vocês vão colocar a mão na massa. Lembra que eu falei que ninguém vai ficar aí de braços cruzados? Então agora é a hora de se colocar na prática. Aqui nessa página tem as instruções de tudo que eu vou estar fazendo aqui no vídeo para vocês acompanharem e fazerem esse cardápio junto comigo. E vocês também receberam a lista de compras para irem no mercado comprar os ingredientes certos para conseguir executar esse cardápio. Esse cardápio é um mini cardápio, um cardápio que eu chamei de começo saudável. Não é um cardápio completo como você encontra no meu curso Saudável no Dia a Dia. Na verdade, é um cardápio reduzido, bem simples e prático, para que você já consiga aplicar todo o conhecimento que você foi adquirindo comigo durante essa semana de vida saudável. Então, com o conhecimento que você tem hoje, somente com uma semana de vida saudável, você já vai conseguir colocar esse cardápio na prática com facilidade. Então, bora lá para o preparo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai valer a pena. Como combinado, você vai dar um check total na sua geladeira e também na sua despensa de itens, e em seguida você vai imprimir e baixar a sua lista de compras, e com a lista de compras em mãos vai ser muito fácil a sua ida ao mercado. No mercado você vai fazer compras sucintas, indo diretamente para a parte de hortifruti, a parte de cereais e também a parte de proteínas. Pode ser que ir em lojas de produtos naturais também te ajude a encontrar todos os itens. E com a lista de compras já em casa, vai ser a hora de você desembalar todos os ingredientes. Quando a gente reserva um dia para fazer a organização alimentar da semana, a gente ganha muito tempo semanal, justamente porque nessa hora a gente nem precisa guardar os ingredientes in natura na geladeira. A gente já vai pegar todos os ingredientes que precisam ser higienizados, vamos desembalar os vegetais que vieram embalados, sejam embalados ali num papel plástico, em uma bandejinha de isopor. E vai colocar todos eles em uma grande bacia, numa assadeira, em algum recipiente que você possa levá-los todos juntos para a região da pia para começar a higienização. Pode pegar um saquinho mesmo que você trouxe do mercado, um saquinho desses assim, para já ir colocando todos os outros embrulhos que você tem, tipo do lixo reciclável. E você já faz isso de uma vez só. Então nota que quem vai fazer o cardápio logo a seguir das compras, não precisa guardar as compras. A gente já vai colocar todos os vegetais aqui numa bacia grande, no caso eu tenho essa daqui que eu uso bastante, mas pode ser uma assadeira, o que você tiver aí na sua casa. Já vai colocando todos eles aqui para levar para a região da pia, porque a gente vai higienizar todos esses vegetais de uma vez só. O filé de tilápia a gente vai usar durante a semana, então do jeito que você chegou com ele do mercado, mesmo congelado, você já pode guardar. Os vegetais que vão ser consumidos crus, como folhas de alface, tomatinhos, eles precisam ficar de molho em uma solução de água com sanitizante, que pode ser água sanitária. Uma colher de sopa para cada litro de água é a solução ideal. E aí você vai deixar de molho por 15 minutos. A forma correta de higienizar vegetais é lavá-los sob água corrente e em seguida você vai colocá-los em uma peneira para que eles escorram. E vegetais sequinhos são sempre muito mais fáceis de serem cortados, por isso que essa etapa de deixar os vegetais escorrendo é tão importante. Caso você não tenha assim uma peneira, você também pode utilizar panos de pratos limpos. Nesse segundo caso, você vai dispor os vegetais sobre o pano de prato limpo que você deixou ali no cantinho da pia. Os vegetais que têm essa casca mais grossa, que são raízes ou tubérculos, é muito interessante que você tenha uma escovinha de vegetais, para você ter certeza que não está ficando ali para trás nenhum tipo de terrinha, nenhuma sujeirinha. Já a couve-flor ou brócolis, você primeiro precisa destacar os floretes e em seguida lavá-los sob água corrente, olhando muito bem por todos os cantinhos. Nesse cardápio, a salsinha ficou de molho, o limão ficou de molho e também as folhas verdes para a semana.
Enquanto os vegetais estão escorrendo ou estão de molho, você já pode colocar também de molho as castanhas granuladas de caju que nós vamos usar no molho cremosíssimo verde que vai entrar nas receitas. A proporção é uma xícara de chá de água para uma xícara de chá de castanha de caju. E se você não tiver comprado o grão de bico já cozido, aqui é a hora que você vai descartar a água do molho do grão de bico e colocá-lo para cozinhar na panela de pressão. Para isso você vai dispor o grão de bico, depois a água até cobrir. Vai colocar sal. Opcionalmente você pode colocar uma folhinha de louro para dar um gostinho a mais nessa água. E o tempo de cozimento médio de um grão de bico de tamanho médio é 15 minutos. A salsinha tem um jeito diferente de ser higienizada. Você faz movimentos de centrífuga com ela para que as sujeirinhas fiquem ali no fundo da água e então você lava sob água corrente. Após lavar sob água corrente, o próximo passo será secar muito bem essa salsinha, que é a mesma coisa que a gente faz com folhas verdes também para salada. Nós utilizamos a centrífuga de salada para tornar esse processo muito mais prático, muito mais ágil. Minhas alunas do curso Saudável no Dia a Dia sabem que é muito mais fácil você cortar e picar uma salsinha que está sequinha na tábua do que uma salsinha que está molhada, que fica grudando nos dedos e dá muito mais trabalho. Então, salsinha precisa estar sempre muito sequinha, tanto para ser picada como também para ser guardada para a semana. E aqui a gente finaliza a etapa dos pré-preparos. O primeiro passo do nosso plano de ataque vai ser colocar a abóbora cabotiá para cozinhar em água fervente. Eu já estou fervendo a água ali e a gente vai colocar ela para cozinhar agora. A gente precisa tirar as sementes da abóbora e eu também vou fazer um corte aqui nela para ela cozinhar um pouquinho mais rápido e também caber na panela. Nesse preparo a gente descarta as sementes da abóbora e a gente vai fazer isso com a ajuda de uma colher para ir raspando toda essa parte fibrosa junto com as sementes de abóbora. Para fazer esse corte na abóbora, antes de colocá-la para cozinhar, é importante que você coloque a superfície mais estável dela na tábua e aí sim você vai conseguir apoiar bem a abóbora na tábua e fazer esse corte. Há algumas maneiras para tornar esse corte um pouco mais fácil, como colocando ela alguns minutos ali no micro-ondas para dar uma amaciada ali nessa casca verde, mas aqui como eu ia fazer poucos cortes na abóbora, eu preferi simplesmente vir com a minha força mesmo, com segurança, cortar a abóbora em 4 a 5 pedaços. Nesse cardápio a gente vai utilizar o purê de abóbora para fazer o escondidinho cremoso de abóbora e por isso a gente vai cozinhar a abóbora com água e sal e depois a gente vai tirar a polpa da abóbora reservando a casca. E para isso eu oriento vocês a escolherem a maior panela que vocês tiverem para colocar essa abóbora para cozinhar. Em cerca de 25 minutos essa abóbora já vai estar com a polpa bem macia. Enquanto a abóbora está cozinhando, nós vamos passar para o corte dos vegetais. Essa é a etapa que você traz todos os vegetais já higienizados e limpinhos e sequinhos para a sua região de corte. Vai colocar a sua tábua de corte junto com a sua faca de chefe, um lixinho ali do lado. E aqui no caso a gente vai utilizar o processador de vegetais, porque nesse cardápio nós temos o arroz low carb de couve-flor, que vai a couve-flor processada. Eu queria muito mostrar essa receita deliciosa para vocês logo nessa semana, mas caso você não tenha um processador de vegetais na sua casa, você pode estar cortando essa couve-flor em floretes bem pequenininhos, em tamanhos bem pequenininhos e seguir a receita com os mesmos temperos que eu estou ensinando aqui no cardápio. A couve-flor a gente vai processar e o truque para processar a couve-flor de modo que dê certo é você fazer esses cortes antes, porque se você colocar o florete também muito grande no processador, por mais potente que ele seja, ele não consegue chegar no resultado que a gente quer, que é de grãozinhos bem uniformes. Então já faz uns pequenos cortes aqui antes de colocar no processador.
Se você não tiver um processador e estiver fazendo tudo na faca, é só você cortar bem pequenininho mesmo a couve-flor para ela ter essa textura de arroz low carb, que é o que a gente quer nesse cardápio. Lembra que eu falei lá na aula de utensílios sobre a espátula que é maleável aqui, a espátula pão duro? A gente vai utilizar ela agora porque a gente não quer riscar o nosso equipamento. Então sempre tem uma colher adequada para o equipamento que você tem. Então agora a gente já consegue. Eu estou fazendo em 2 levas, certo? Eu já vou reservar a primeira leva do arroz de couve-flor aqui na bacia e vou bater a outra leva. Nessa hora é muito importante você dar uma olhadinha se ficou algum floretinho grande para trás. Se ele tiver ficado grande, no meu ficou umzinho aqui. A gente devolve para cá para a gente bater de novo na segunda leva e salvar ele nessa segunda leva. Lembra que eu comentei sobre variar com o simples? Aqui a gente está utilizando a couve-flor, que muitas pessoas usam só cozida, muito sem graça, para fazer uma receita diferenciada com ela e já começamos fazendo esse corte diferente que vai nos levar para um arroz low carb aromático de couve-flor. E olha que maravilha, já no início do cardápio a gente já tem o nosso primeiro adiantamento pronto. Essa couve-flor ela pode ser guardada na geladeira por 3, no máximo 4 dias, ou você pode congelar em saquinhos para fazer o seu arroz de couve-flor de forma rapidona durante a semana. E agora a gente vai passar uma aguinha no processador, porque a gente vai usar o processador para fazer a refoga caseira. Na refoga caseira vai uma cebola e a gente aqui como a gente vai processar essa cebola, a gente pode cortar sem muito critério mesmo, porque ela vai ser processada. Na hora que a gente for cortar a cebola roxa, eu mostro como a gente corta a cebola em cubinhos direitinho, para aproveitar a textura da cebola no preparo. Mas essa aqui, o jeito que você fizer vai dar certo. Tá, grudou em mim. Pedaços grandes mesmo, vai aqui pra dentro. O restinho sempre no nosso lixinho, que por acaso até ficou um pouco distante daqui de mim. Vai vindo pro nosso lixinho. O alho você pode deixar assim numa aguinha mais quente, um pouquinho, para ser um pouquinho mais fácil de descascar. Também é uma alternativa já comprar o alho descascado. Em vários mercados tem aqueles saquinhos do alho já descascado e isso acelera bastante o tempo do cardápio, tá? Mas se você, assim como eu não tenho o alho descascado aí, não comprou o alho descascado, sem problemas, a gente descasca agora com esse truquezinho que faz com que ele fique um pouquinho mais fácil de descascar. Cortando a pontinha, a pele vai saindo mais fácil. Foi. Esse tava com uma dupla casca. Quando a gente está fazendo refoga caseira em grande quantidade para congelar ou para manter na geladeira para fazer diversos preparos ao longo da semana, por alguns dias, né? Aí vale muito você investir no alho descascado, porque você vai ganhar muito tempo aqui nesse processo. Aqui a gente vai usar essa refoga basicamente toda aqui no cardápio, vai ficar só um pouquinho para durante a semana, a gente está fazendo um cardápio pequeno.
Mas esse é um super acelerador de cozinha e um tempero muito bom de se ter armazenado na geladeira para facilitar o dia a dia. Alho, vem para cá. Agora a gente vai bater. Em falso, pode abrir o processador e dar aquela ajudinha de jogar ali para o centro novamente. Então você vai vir aqui com a espátula, passando aqui nas laterais, raspando as laterais, e aí você vai bater novamente. Agora a gente já vai aproveitar que estamos com o processador em mãos para já ralar a abobrinha nele. Mas, de novo, não tem processador? Faz no ralinho mesmo, não tem problema. Inclusive, é uma coisa até muito facinha de ralar, a abobrinha é bem facinha de ralar. O meu empreendimento, vai. Pronto, a gente já tem a abobrinha. Com cuidado. Deixa eu tirar isso aqui. Ó. Essa abobrinha a gente vai usar para enriquecer o nosso frango. Então vai ser um frango enriquecido, muito nutritivo que a gente vai fazer. Muito bom. Um cardápio muito cheio de vegetais, pessoal. Agora já vamos dar uma lavadinha no processador. Agora o próximo passo vai ser cortar 800 gramas do frango em cubos, que a gente vai fazer ele cozido e desfiado. A gente vai limpar aqui, essas partezinhas a gente não quer. E aí você pode cortar em cubos, porque vai facilitar na hora de cozinhar. E também porque a gente vai usar ele em cubos para fazer o nosso estrogonofe fit. Aí agora a gente já vai fazer esse frango na pressão. Tô aproveitando a bacia que ele já tava para devolver ele já cortado em cubinhos, em cubos médios aqui. E toda essa parte aqui eu vou lavar para evitar contaminação cruzada aqui na cozinha. Eu oriento as minhas alunas a sempre que cortarem carnes ao longo do cardápio, que lave todos os utensílios que foram utilizados para esse corte assim que terminar de fazer o corte. Isso vai evitar a contaminação cruzada e vai fazer com que você tenha uma cozinha com maior segurança alimentar. Então vale a pena você tirar esse tempinho e realmente já lavar a sua faca, as suas mãos, a tábua e todos os utensílios que você utilizou naquele momento. Eu estou usando uma panela de pressão elétrica, mas eu também adoro panela de pressão convencional. Você pode usar tanto uma quanto outra. A minha preferência aqui foi usar essa, justamente porque ela faz um pouco menos de barulho e vai ser melhor para eu continuar gravando o cardápio para vocês, tá? Uma colher de sopa entra na panela de pressão aberta e a gente vai usar agora metade da refoga. Então, metade do nosso tempero que a gente processou, pode fazer de olho, entra aqui na panela. A gente não vai querer que essa cebola e esse alho fiquem dourados. A gente não quer esse efeito muito bronzeado aqui, caramelizado nesse tempero. É só um leve refogar realmente, porque a gente quer um aspecto do frango mais branquinho, tá bom? Olha aqui.
Ela já ganhou uma própria água da cebola que soltou. A gente já pode temperar aqui um pouquinho com sal, esse tempero. E com essa leve murchadinha, a gente já vai acrescentar a abobrinha no nosso preparo. A abobrinha solta muita água e a água da abobrinha vai ajudar a cozinhar esse frango. Agora entra o frango na panela. 2 colheres de chá de sal, olha, entram aqui. Agora a gente vai mexer. Opcionalmente vai entrar folhas de louro. Se você já tem folhas de louro na sua dispensa de especiarias estratégica, que nós comentamos na outra aula, você pode utilizar essa folha de louro agora, que ela vai dar um sabor para a água do cozimento do frango. Então vem aqui na minha dispensa de especiarias, 1 a 2 folhinhas de louro. Entram aqui. E entra só meia xícara de água, porque a abobrinha já vai soltar bastante água. Agora é tampar. E aqui no caso da panela de pressão, a gente deixa na função de frango, que ela já calcula aqui o tempo. Mas se for numa panela convencional, 15 minutos. Opa, vai pra cá. Em algum momento você já desligou o fogo da abóbora e ela já está esfriando. Agora o próximo passo é cortar os vegetais que vão entrar na assadeira do bem mediterrânea. Nessa assadeira vai 2 berinjelas, o pimentão vermelho e a cebola roxa, todos eles cortados em cubinhos. Berinjela, cebola, pimentão. Falei certo. Vamos deixar ele já aqui. Vamos lá para o corte da berinjela. Se o tempo não tiver feito o trabalho dele de já deixar esses vegetais bem sequinhos, você pode usar ali uma folhinha de papel toalha para secar esses vegetais antes de começar a cortar, que foi o caso aqui meu desse cardápio. Há algumas maneiras distintas de você obter cubinhos de berinjela. Aqui nesse cardápio eu decidi fazer fatias longas com a berinjela. Em seguida eu vou apoiar essas fatias na tábua para em seguida obter os cubinhos de berinjela. Uma orientação que eu gosto sempre de passar para o corte da berinjela é você juntar todas as fatias longas de berinjela que contém a polpa em maior quantidade. Ela vai se tornar mais fácil de ser cortada em cubinhos. E a parte que tem a casca você corta de forma separada. Então nota que eu ganhei muita agilidade cortando todo o interior da berinjela de uma vez só e depois, de forma separada, eu cortei as extremidades da berinjela que contém a maior parte da casca. Então cada cardápio você vai aprendendo um truque. Nota que aqui a gente está usando o menos de louça possível. A gente já vai, no processo da assadeira do bem, a gente já deixa as assadeiras aqui próximas da tábua e da faca, tá? Nosso kit essencial aqui. A assadeira já fica próxima, a gente já vai jogando os vegetais aqui direto na assadeira, poupando ali um pouco mais de potes e tudo mais. Então, esse processo de montagem da assadeira do bem, ele é bem prático e bem rápido, por isso que eu gosto tanto de inserir receitas de assadeiras do bem toda semana, porque elas são assadeiras lotadas de vegetais que fazem muito bem para a saúde e são muito práticas. E para cardápios semanais, para o dia a dia, o que a gente precisa são receitas assim, receitas que sejam muito práticas, que atendam o nosso dia a dia saudável, mas que também não leve ali muito tempo na cozinha.
Era sobre isso que a gente estava comentando, sobre as receitas mais elaboradas ficarem para ocasiões especiais. E aqui a gente está falando de receitas para o dia a dia, que tem muitas camadas de sabor, que são gostosas, mas que são práticas, para a gente deixar resolvido essa questão da comida saudável. Para o pimentão é sempre interessante, por mais que a sua faca esteja molada, você usar o corte com a pele voltada para baixo, porque isso vai facilitar muito o seu corte. Se a faca ela tiver que perfurar a pele, ela tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? Aí montou aqui, ela vai conseguir fazer os cubos. Nessa assadeira mediterrânea, a gente não quer aquele pimentão tão pequenininho a ponto dele sumir. Então, os cubinhos de pimentão, eles são um tamanho assim médio. A gente não quer que eles sumam como se fosse uma base de refogado, não. Essas sementinhas a gente tira também. Nota que em nenhum momento aqui no cardápio a gente está falando sobre correria na cozinha. Na verdade, a gente está falando de uma ordenação de atividades e fluidez. Então, um processo é seguido do outro de forma tranquila e você não está perdido, não sabendo o que vai fazer no próximo passo. Isso é um bom plano de ataque. Agora a gente vai cortar a cebola roxa. Olha, a gente primeiro vai... A gente sempre vai cortar a base da cebola, mantém a raiz. Pode tirar esses cabelinhos se você quiser. A gente vai fazer, agora que ela tá estável, a gente vai fazer um corte passando pela raiz. Aí a gente obtém as duas metades da cebola. Dessa maneira fica muito mais fácil agora você descascar a cebola, puxando aqui a pelezinha dela, certo? Agora a gente faz 2 a 3 cortes paralelos à tábua, apoiando aqui a mão e a cebola contra a tábua, só que a gente não chega até a raiz, tá? Então faz essas incisões, eu vou fazer 3 porque eu quero cubos bem pequenos. Depois eu vou fazer incisões novamente, mantendo a raiz da cebola, só até aqui. Feito esses cortes, no sentido do comprimento, a gente vira. E agora a gente vai conseguir obter os cubos de cebola, sempre mantendo os dedos aqui no formato de garrinha e a faca passando aqui, batendo no dedo. Ela vai passando e vai conseguindo obter esses cubinhos. Chegando aqui no final, a gente vai perder a estabilidade, e quando a gente perde a estabilidade, a gente, de fato, assume isso e derruba a cebola. Aí a gente já faz novas incisões aqui, olha, para ter a certeza de que a gente vai continuar obtendo mais cubinhos de cebola. De tal modo que no final o que resta é só a raizinha mesmo. E aí a gente pode acertar aqui o finalzinho para ele continuar bem pequeno também. E assim a gente faz sempre que a gente quer obter cebola em cubos nas nossas receitas. Eu lembro que eu comentei sobre a questão do aperfeiçoamento contínuo e a importância que eu dou para a gente honrar os utensílios de cozinha que a gente tem, porque quando a gente tem bons utensílios de cozinha, a cada vez que eu venho para a cozinha para fazer um corte de um vegetal, eu tenho a possibilidade de estar aprendendo algo, de estar fazendo isso um pouquinho melhor do que eu fazia antes.
E a gente vai ganhando habilidade. Fazendo também com esse espírito de aperfeiçoamento, a atividade também ela não fica monótona. Ela fica uma atividade mais alegre, onde você se sente aprendendo algo, fazendo algo valioso, enquanto você está executando a sua atividade. Nossa assadeira do bem, ficando pronta por aqui. A gente vai temperar essa assadeira com sal, azeite, são muitos vegetais aqui, hein? Uma porção muito grande. E uma colher de chá de páprica. Se você gostar do sabor, você pode pôr um pouquinho mais. Eu até vou colocar um pouquinho mais nessa, porque a minha berinjela estava muito grande. Nas assadeiras do bem, esses temperos, eles podem ser a gosto. O cardápio, ele traz uma sugestão de uma quantidade que dá certo, uma referência. Mas você pode aumentar um pouquinho, se você já conhecer a especiaria. Essa assadeira do bem aqui, ela salva a vida, porque ela é ótima para ficar armazenada na geladeira. Ela é aquele tipo de receita que pode ser refrigerada e ela combina muito bem para fazer saladas durante a semana. Então, ela é uma assadeira que eu gosto sempre de ensinar logo no início dos meus cursos. No Saudável no Dia a Dia, eu acredito que essa assadeira esteja logo nas primeiras semanas, ou na primeira ou na segunda. Porque é uma assadeira muito, muito versátil, prática, que costuma agradar bastante, fica muito deliciosa quando combinada com os temperos certos aqui para formar saladas durante a semana. Vamos levar para o forno. O alho poró é diferente dos outros vegetais. Ele a gente higieniza e passa a água nele depois de cortado, porque ele é tão unidinho que a gente precisa, na verdade, fazer esse corte antes de higienizar o vegetal. Agora sim que a gente vai lavar e deixar ele escorrendo. Deixa ele aqui escorrendo um pouquinho. Agora nós vamos fazer o nosso purê de abóbora. Agora ela vai ficar muito fácil de ser tirada a polpa da abóbora. A casca eu adoro consumir assada, então você pode aproveitar que o forno está até ligado e já colocar a casca para assar, porque ela vira um petisquinho muito delicioso. Eu não jogo casca de abóbora fora de jeito nenhum por aqui, porque é muito bom assado, é gostoso. A gente lavou ela direitinho e vira um petisquinho. Agora no purê realmente não fica um preparo tão delicado se você batesse com a casca. Numa sopa até vai, mas nesse preparo só a polpa que a gente vai usar, tá? Para entrar o purê. Casca saindo, outra casca. Saiu inteirinha esse pedaço, olha. Daí aqui, como a gente cozinhou bastante, pode ver que ela já virou um purê naturalmente. Só de estar sendo manipulada aqui com as colheres, ela já tá na textura de purê. Mas se você precisar, você pode usar um amassador de batatas. Vou mostrar o meu aqui para vocês verem, mas aqui no caso nem tá precisando.
Peguei só para vocês verem um amassador desse estilo aqui. Esse material ele é ótimo porque ele não risca a panela. Então, se você precisar para fazer purê, é ótimo esse equipamento. Aqui, esse utensílio, né? Aqui, na verdade, nem precisou. Com a própria colher vocês viram que desmanchou. Mas dependendo do tipo de abóbora que você estiver usando, do ponto que ela tiver ficado, vai ser legal você amassar com isso aqui. Nem faz parte do cardápio, mas eu vou mostrar aqui. Levando para assar. O purê de abóbora a gente vai temperar com noz moscada e manteiga. Então vai entrar noz moscada ralada na hora, que faz parte da nossa dispensa de especiarias, tá? E uma colher de manteiga que vai dar um sabor também muito especial, muito cremoso, sedoso para esse purê. Noz moscada entra aqui na receita. A noz moscada combina muito bem com preparos cremosos, vários tipos de purê, purê de batata, de abóbora, couve-flor. Repara que o próprio calor da abóbora que saiu do fogo já está fazendo com que a manteiga fique bem derretida. Como a gente não vai usar esse preparo, vai servir esse preparo agora na hora, a gente já quer que essa abóbora vá esfriando naturalmente. Então não precisa voltar esse purê para o fogo. E o sal entra a gosto também. Nossa, veio um cheiro gostoso daqui, da manteiga com a abóbora e a noz moscada. Fez toda a diferença. Agora que a gente já tem o nosso frango, deixa eu pôr aqui, vou tirar com a mão mesmo. As folhinhas de louro já fizeram o trabalho delas. Uma parte desse frango a gente vai guardar para ele servir para a nossa receita do estrogonofe fit no meio da semana. E aqui a gente vai deixar 400 gramas de frango. Então, metade do frango vai para o estrogonofe fit, a outra metade vai ficar aqui na panela que a gente vai amassar agora. O amassador agora vai ter a sua função. Falei que eu não ia sujar ele, tinha esquecido que a gente ia usar frango desfiado. Agora, no recheio do frango, a gente vai usar creme de ricota. Eu aqui escolhi um creme de ricota light. Você pode usar o creme de ricota tradicional também, não tem problema. Esse é um bom produto e ele deixa esse recheio muito, muito cremoso, delicioso. Essa porção aqui você vai dividir em 4. Isso significa que vai cerca de 100 gramas de frango para cada uma das marmitinhas e vai render 4 marmitinhas. Aqui, se você tiver em algum plano alimentar mais certeiro, você pode estar pesando mesmo essa quantidade de comida, ou você pode simplesmente distribuir a olho ali em 4 marmitas, ou ainda você poderia utilizar uma travessa grande para servir para a família toda. Lembra da parte que eu falei sobre pensar na sua rotina atual? É nessa hora que faz toda a diferença. Uma vez que você já sabe como vai ser a sua rotina durante a semana, você pode tomar essas decisões de qual pote guardar, em qual porção fazer e assim por diante. De todo modo, temos aqui 4 refeições que ficaram totalmente prontas e que podem ser congeladas, muito fartas e deliciosas. A refoga caseira a gente vai finalizar agora. Vamos colocar alho, cebola. Entra o azeite e o sal já agora. Eles vão ser os elementos que vão ajudar a preservar.
E esses são os ingredientes que já vão estar super adiantados para a gente fazer a receita rapidona de Strogonoff Fit durante a semana, que vai ficar pronta em menos de 15 minutos. Então, tendo 15 minutinhos, a gente vai transformar isso daqui numa receita muito deliciosa, cheia de camadas de sabor, muito rápido durante a semana. Então, guarda essas pecinhas de quebra-cabeça aí na sua geladeira para a gente finalizar isso na segunda-feira. Esses ingredientes aqui que já foram também adiantados vão se tornar o arroz low carb aromático, que vai ficar muito delicioso para combinar com o nosso Strogonoff Fit. Vai surgir também em minutos durante a semana, porque a gente agora já tem as pecinhas de quebra-cabeça já organizadas e adiantadas. Então, na segunda-feira a gente finaliza isso. Vou ensinar para vocês como que guarda e armazena a salsinha para que ela dure muito na geladeira. A gente já lavou e higienizou. A gente já higienizou a salsinha da forma correta e secamos na centrífuga de salada. Durante esse período, ela ainda ficou escorrendo mais e agora ela está bem sequinha. Esse é um truque ótimo para a sua salsinha já durar bastante. Mais do que isso, agora a gente vai enrolar ela em um papel toalha, faz assim como se fosse um buquezinho. E se você tiver um pote alto na sua casa, seria o ideal. Se não, pode ser até mesmo um saquinho hermético, você vai armazenar assim, olha, em pezinha. Esses talinhos até podiam ficar para fora. Dessa maneira assim. Fechou. E ela vai durar muito mais. Então, para quando você quer as folhas de salsinha para serem usadas ao longo da semana, esse é um jeito ótimo de se armazenar salsinha. Vai durar bastante. Olha, a assadeira do Bem Mediterrânea chegou e ela vai se transformar na salada mediterrânea de grão de bico, que é também uma salada espetacular e vai ser feita também em minutos, porque esses vegetais já estão prontinhos e eles ficam ótimos para serem armazenados na geladeira, refrigerados por até 5 dias, justamente porque eles já são úmidos. Então é uma assadeira que ela é úmida. E quando a gente combinar isso com o grão de bico e com o molho da salada, vai ficar especial. Então, vamos guardar agora esses vegetais da assadeira do Bem Mediterrâneo. Aqui, enquanto os preparos amornam, a gente pode adiantar o molho de castanhas, que é colocar uma xícara da castanha granulada no mini processador com um pouquinho de sal e uma xícara de água e bater. A ideia é você obter um molhinho bem lisinho mesmo, então vai batendo até chegar nessa textura de molho bem lisinho. E esse molho de castanhas, ele faz às vezes de um creme de leite para as pessoas que têm intolerância a qualquer tipo de láctose. E a gente vai usar parte desse molho para fazer o Strogonoff Fit na segunda-feira. A outra metade que você deixou no processador pode colocar um pouquinho de salsinha, meio limão, bater e pode colocar um dente de alho, que é opcional também, para se tornar um molhinho que combina muito bem com peixes e com salada. Também fica uma opção desse molho de castanha verdinho. Nesse tempo que você foi fazendo os molhinhos, os preparos foram amornando e chegando a uma temperatura ambiente, e é nesse momento que você pode tampar o pote para guardar. Bom, pessoal, aqui a gente deixou já a receita do escondidinho de frango cremoso com abóbora totalmente pronta. É uma receita ótima para ser congelada, então se você precisa congelar a receita, ela é daquele tipo que eu expliquei para vocês, pode congelar. É do tipo pode congelar, então para quem tem rotina corrida, vai apostar bastante nesse tipo de receita aqui. E já essas daqui são as receitas que eu chamo rapidonas, onde a gente adianta partes do processo no final de semana e durante a semana, em minutos, a gente vai obter uma refeição saudável. E essa refeição ela vai sair cheia de sabores, de aromas, e você vai ter gastado muito pouco tempo na cozinha. Ninguém vai acreditar que você, com minutos na cozinha, conseguiu fazer um preparo daquele cheio de novidade mesmo para a mesa, com tantos sabores. Vou deixar aqui as cenas dos próximos capítulos que vai rolar na segunda-feira. São esses os pratos que eu vou finalizar. São receitas muito saborosas dos meus cardápios e vocês vão ver como elas ficam na segunda-feira. Então, espero vocês na aula de segunda, onde a gente vai
finalizar esses pratos. Eu vou mostrar como que finaliza os pratos, como que fecha para você ter essas refeições saudáveis. E também vou mostrar como que acontece uma semana saudável na prática. Então, com essas pecinhas de quebra-cabeça que a gente tem aqui, como que a gente monta esses pratos e como que fica prática essa semana de vida saudável. Eu aguardo vocês na segunda-feira. Espero que vocês coloquem na prática o cardápio do desafio da Semana Vida Saudável Organizada e vejo vocês lá.